Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos 15. Marcos 15, nós vamos ler alguns versículos daquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você hoje. É um domingo tão especial, domingo de Páscoa, um domingo em que muitas vezes a gente tem deixado a rotina, o cansaço do dia a dia e tantas coisas tomarem, o lugar até de Deus, o lugar do descanso, o lugar da preocupação, o lugar ali em que a gente se entregava para receber algo da parte de Deus, e isso tem arrancado de nós, porque nós estamos tão preocupados com tantas tarefas. Muitos, na hora que escuta a música do Fantástico, dá aquela dor no peito, porque está chegando a segunda-feira, e porque tem tanta coisa para resolver. Eu preciso ser sincero contigo, essa semana foi uma semana bem pesada, com tanta pressão, tantas coisas para resolver, mas todos os dias quando eu acordei, falei: Deus, hoje eu tenho muita decisão para tomar, hoje eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não quero que a preocupação, eu não quero que a ansiedade, eu não quero que a pressão das decisões tomem o seu lugar na minha vida. E graças a Deus a semana aconteceu, tudo passou e tive paz nos momentos de paz para tomar as decisões corretas. E é esse mesmo Deus que nós precisamos chamar no momento da dificuldade. É esse mesmo Deus que no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento da angústia, no momento do caos, no momento da raiva, que nós precisamos chamar a presença dEle. Sabe, é você parar, nem que seja por 1 minuto, por 5 minutos, sair daquele cenário de dificuldade, de discussão, de um cenário de dificuldades, de embate, para você se ligar em Deus e falar: Deus, eu não sei que decisão eu vou tomar, eu não sei que decisão eu preciso tomar, eu não sei qual é a melhor decisão que eu preciso tomar, mas tudo isso eu entrego nas suas mãos, porque eu confio em Ti. Ser comigo, Deus, e eu tenho certeza que Ele vai se fazer presente toda vez que você o chamar, toda vez que você trazer Ele para perto. E é verdade que quando se instala um cenário de caos, de medo, de decepção, de mágoa, de frustração, muitas vozes se levantam, e muitas vezes na nossa vida, a voz que se levanta não é a voz da paz, não é a voz da alegria, não é a voz da vida. Assim como nós vimos aí na última semana, se levantou um profeta para falar que no dia 30 ia passar um anjo da morte, que milhares de pessoas iriam morrer, e aí depois o mesmo vem falar que Deus mentiu. Meu irmão, nós estamos vivendo um cenário em que tudo isso não tem ajudado o Evangelho. Não tem ajudado o Evangelho. O que nós precisamos é resgatar o Evangelho genuíno, o Evangelho da simplicidade. A gente está querendo florear e enfeitar o pavão aonde não precisa. Quem tem que brilhar é Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus. Nós não precisamos de florear ou de enfeitar o pavão, porque não tem nada mais lindo do que aquilo que Jesus fez por nós. Não existe nada mais lindo nessa terra do que aquilo que Jesus fez por nós. Então nós não precisamos de outras vozes, nós já temos a voz de Deus. Nós não precisamos de outros sinais, nós já temos o sinal de Deus. E é engraçado, eu preciso falar isso. É engraçado que muitas pessoas têm se levantado nos últimos dias: Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, e Deus fala com ele de manhã, de tarde e de noite, e glória a Deus por isso. Mas nós vemos a vida de Abraão, em que em 100 anos de vida, quando ele estava prestes a cumprir o propósito, uma das promessas de Deus para a vida dele, sabe quantas vezes Deus falou com ele? 7. Em 100 anos de vida, o pai da fé ouviu Deus falar com ele 7 vezes. Mas Deus fala com pessoas manhã, tarde e noite. Pessoas que têm se levantado como falsos profetas para não levar Jesus, mas para perturbar a vida daqueles que já estão sem Jesus. Meu irmão, que você não faça isso. Não republique, não poste, não compartilhe nada que não seja verdade. Você foi chamado para levar o Evangelho da verdade. Para de compartilhar mentiras. Chega de fake news no meio da igreja. Chega de fake news no meio do povo. Nós precisamos da verdade, que é Cristo. É Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que
paz, a vida. Nós precisamos disso, irmãos. E isso tem chateado meu coração. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm 50 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, se perdendo com conversa fiada. Nós temos a Bíblia, é ela que nos orienta. Você não precisa de profeta, você não precisa de estar na fila para receber uma oração. Você tem a palavra de Deus, você tem Deus presente, você tem Jesus que morreu e ressuscitou, basta. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa entender que agora é o tempo em que vai se separar, sim, aquele que serve a Deus de verdade e o que não serve. O tempo é caótico, mas nós temos Jesus e nós vamos chegar lá. Abra aí Marcos 15. A palavra de Deus é soberana. Nada substitui a palavra de Deus. Marcos 15, versículo 1, diz assim: assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. É sempre assim. É sempre assim. Sempre tem gente tramando contra o evangelho, sempre tem gente tramando para parar a palavra de Deus, sempre tem gente querendo atrapalhar aquilo que as pessoas têm se colocado a fazer em prol de Deus. Então, não arranque seus cabelos, isso é um problema da humanidade, isso é um problema do mundo. Mas Jesus venceu isso e nós venceremos também. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? É a pergunta de Pilatos. E olha para a resposta: quem está dizendo isto é o Senhor. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. E então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Primeiro ponto que eu quero refletir com você é que a gente poderia evitar muitas coisas se a gente ficasse de boca calada. Vou dar um tempo aí para você mastigar isso. Mas a gente podia evitar tantos problemas na nossa vida se a gente fechasse a nossa boca. Se a gente controlasse a nossa raiva, a nossa ansiedade. Domínio próprio também é um fruto do Espírito. E muitas vezes a gente tem avançado porque não tem se calado. Jesus estava ali num cenário já que não tinha como mudar. Até porque era propósito de Deus que aquilo acontecesse. Não tinha como mudar. E ele, entendendo isso, ele se fechou e se calou. Ele estava diante de Pilatos e Pilatos ficou admirado com aquilo que ele fez. E é engraçado que nós vemos muitas pessoas se admirando com atitudes de cristão, mas não para o bem. Vou repetir aí porque você não pegou. Muitas vezes tem pessoas se admirando com as atitudes de cristão, mas não porque elas foram boas, porque foram más atitudes. Aquilo que a gente faz reflete naquilo que realmente a gente acredita. Alguém disse assim, que você precisa pregar o evangelho e, se possível, use palavras. Muito mais as nossas atitudes do que aquilo que a gente fala. Só que a gente está falando coisa demais que não tem acrescentado nada e muito menos que tem trazido uma admiração triste, uma admiração, um espanto. Como é que pode o crente, eu tenho certeza que você já viu isso, mas ele é crente? É a pergunta. Ele fez isso, mas é cristão? Mas vai na igreja, acredita em Deus e toma santa ceia? As acusações são muitas acusações. Infelizmente os bons pagam pelos maus. Jesus não era o mal, mas estava pagando por todos os maus da terra, mesmo sendo bom. Diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você não vai se defender? Você não vai retrucar? Você não tem nada a dizer? E Jesus se fechou.
Aqui a gente tira um lindo ensinamento. No momento da pressão, no momento da acusação, no momento da dificuldade, a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é o silêncio. Quantas coisas você podia ter evitado se tivesse fechado sua boca? Não olha para quem está do seu lado aí não, para não constranger. Não olha para o maridão não, porque senão pode ser que vai acontecer alguma coisa aí. O pastor não quer isso, é apenas uma reflexão, é apenas para a gente começar a entrar no cenário daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Quantas brigas aí na sua casa, com seu filho ou com seu marido, você podia ter evitado se você fechasse sua boca. Calmava os nervos, passava, e aí iria usar as palavras certas. Isso é sabedoria. Isso é você também exercer o domínio próprio. Você pode estar pensando assim, pastor, para você é fácil, porque você é cheio do Espírito Santo, porque você é pastor, que você é isso, é aquilo. Meu irmão, eu sou gente igual a você. Sou gente igual a você, não muda nada. A gente é bom demais em desculpas, a gente é bom demais em não assumir as nossas responsabilidades, mas nós precisamos viver um evangelho puro, um evangelho genuíno, e para isso precisamos domar as nossas atitudes, precisamos domar a nossa boca, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado com aquilo que a gente tem feito. E aí, quero ler com você versículo 5, que diz assim: em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos. Então era um costume soltar um preso na Páscoa. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. Era uma galera da paz, gente boa. Tinham matado algumas pessoas só por revolta. Eles estavam ali só porque tiveram um dia de fúria. E estavam presos. E no meio dessa galera estava Barrabás. E a multidão veio e começou a pedir, como era o costume, para que Pilatos soltasse um preso. E então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que havia entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar a Jesus, soltassem Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo e ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam o rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. E mais uma vez Pilatos pergunta: que crime ele cometeu? E eles gritaram: crucifica, crucifica. E então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Estava ali Barrabás diante de um cenário em que ele podia ser o escolhido para ser salvo. O propósito de Jesus ainda não havia se cumprido, mas Jesus estava ali. E onde Jesus está presente, sempre há libertação. Você podia ter dado um glória por isso, você podia ter tirado o glória a Deus que ficou entalado aí na sua garganta, mas aonde Jesus está, tem libertação. E Barrabás foi escolhido para ser solto. Ele foi livre, liberto, pelo crime que ele havia cometido. Jesus foi escolhido pelo povo para ser crucificado. Pilatos estava diante daquilo e ele pergunta para o povo. A multidão escolheu crucificar Jesus, para que ele tivesse uma morte de cruz. Pilatos, diante daquilo, olhando para aquela cena, vê que Jesus não tinha culpa. Mas mesmo assim, ele estava como se de mãos atadas, porque ele precisava agradar o povo, agradar a multidão. E aqui é o segundo conselho para a minha vida e para a sua. Toda vez que você toma suas atitudes, que você decide, querendo agradar a multidão, pode ser que você está escolhendo errado. Marque isso aí, grave isso no seu coração. Toda vez que você tiver que escolher ou tomar uma decisão
pensando em agradar a multidão, você está escolhendo errado. Quantas vezes na nossa vida nós podíamos ter tido outra escolha, nós podíamos ter optado por outras coisas, se tivéssemos escolhido por Jesus. Se tivéssemos escolhido por Jesus, ao invés de chutar o balde, se tivéssemos escolhido por Jesus, ao invés de levar a confusão adiante, se tivéssemos escolhido Jesus, ao invés de levantar a voz. Muitas vezes a multidão vai levar você a tomar decisões erradas. E Pilatos tomou a decisão errada. Aí o versículo 16 diz assim: aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram Jesus com uma capa e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramas cheias de espinho e começaram a sacudi-lo dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo que estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha, vestiram com suas próprias roupas e em seguida levaram para fora a fim de crucificar. Aqui é o terceiro ponto que eu quero refletir com você, é o ponto em que levantaram Jesus com uma capa vermelha e colocaram uma cruz de espinhos, uma cruz do derrotado. Era um sinal da época, todo rei quando ganhava a batalha, pegava-se a coroa do outro rei e aquele rei vestia a coroa para mostrar que ele venceu. E eles, sem saber, pegaram a coroa de espinho, era a melhor coroa que Satanás podia usar. A coroa dele é de espinho, a coroa dele é de espinhos, a única coisa que ele tem para oferecer é espinho. Pegaram essa coroa e colocaram em Jesus, dizendo para ele: ei Jesus, você venceu essa batalha. Colocando a coroa na cabeça de Cristo, pensando em caçoar, estavam ali realmente coroando o rei dos judeus. E muitas vezes, você pode estar pensando assim: eu sou o único cristão na minha sala, eu sou o único cristão no meu emprego, eu sou o único cristão lá no trabalho, na minha família eu sou o único cristão, e eles caçoam de mim. Não leve isso como pessoal. Eles estão querendo atingir a Deus, porque é o Deus que você serve. Pare de encarar as pessoas como um embate. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Enquanto nós estivermos lutando a luta nessa vida aqui, o embate com pessoas, nós não estamos cumprindo o chamado de Deus. É como Davi enfrentando Golias e que vem o escudeiro primeiro. Se Davi perdesse tempo ali com aquele que estava com o escudo, ele nunca teria forças para enfrentar o verdadeiro Golias. Você quer vencer as batalhas da vida? Para de lutar com pessoas, começa a lutar de joelhos. Boca calada, coração naquilo que é propósito e joelhos dobrados. A vitória é certa em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa luta nessa terra não é com pessoas. Não é com pessoas. Por mais que o embate está sendo duro, pesado, Jesus é o exemplo. E ele falou assim: ei filhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nessa palavra que nós precisamos estar convictos para ter a fé, o discernimento e a sabedoria para as lutas que virão, para os embates da vida. Quando a gente vê uma luta, né? Eu me lembro do Mike Tyson, do Popó, Anderson Silva, tantos lutadores aí que foram campeões e registraram a sua história, deixaram o nome na história. Quando eles estavam ali, por mais que o técnico sabia que já tinha identificado a brecha no adversário, por mais que ele já tivesse lido o embate, não era ele que colocava a mão, não era ele que estava com a luva na mão para acertar o rosto do adversário. Embora ele pudesse estar gritando ali: não, vai de jab, vai de direto, faça isso, faça aquilo, esquiva, defende.
não era ele que estava ali. Qual era a dificuldade do lutador chegar e vencer a batalha? É ele estar centrado naquilo que ele havia treinado. Só que nós não estamos sendo preparados para essa guerra, porque muitas vezes nós temos desperdiçado o tempo do treino. Vou repetir que você não pegou não. Nós estamos desperdiçando o tempo do treino. E não adianta na hora da luta o técnico ficar gritando, jab direto. Sabe por quê? Porque a gente não se preparou para estar naquela luta. E aí a gente quer vencer a luta na porrada. A gente quer vencer a luta no chute. A gente quer até vencer a luta na mordida. Meu filho, nós só vamos vencer a batalha joelhos dobrados, coração em Deus e boca fechada. É assim que nós vamos vencer, porque quem luta por nós é o próprio Deus. Toda vez que você assume a luta e você vai para a batalha, você está falando assim para Deus: Deus, pode deixar que essa eu assumo, eu me viro sozinho. Então comece a deixar Deus lutar por você. Comece a se dobrar e deixar que Deus lute por você, que Ele entre na batalha por você. E eu já vou encerrando, quero ler com vocês, versículo 21, no caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. A cruz não era dele, a cruz era de Jesus, mas os soldados obrigaram ele a carregar a cruz. Você pode estar chorando, pensando assim: pastor, mas essa cruz não é minha. E se Deus escolheu você para ser como Simão, para carregar por um curto período, a cruz, para que Jesus realmente venha a ser representado em você. Por um curto período você assume sair da batalha e ativa a batalha de joelhos, pedindo o auxílio de Deus. Por um curto período, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos deixar Jesus usar a nossa vida, Jesus usar a nossa lágrima, Jesus usar o nosso sofrimento para resplandecer a glória dele. Você pode estar pensando assim: pastor, aonde é que o senhor quer chegar com isso? Meu irmão, tem um versículo na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. É verdade que nossa vida aqui na terra, a gente muitas vezes quer desfrutar das coisas boas e queremos nos esquivar das coisas ruins. Mas pode ser que em um período da nossa vida, Deus encontrou em nós o coração para mudar a história, às vezes, de uma pessoa, de uma família, ou de uma região, de uma cidade, de um povo. E pode ser que está doendo tanto, que está pesado de carregar, que está difícil de levar, mas é por um curto período. É por um período necessário para que seja cumprido o propósito de Deus. O que eu quero trazer para a sua vida nesse momento é que pode ser que você foi escolhido por Deus nesse momento para carregar essa cruz, para levar esse peso e esse fardo que não era seu, mas haverá uma recompensa. Você vai morar no céu, você vai desfrutar da eternidade. Então pare de olhar para a dificuldade e comece a olhar para o Deus da dificuldade, para o Deus que venceu a dificuldade e para o Deus que une propósitos em meio à dificuldade. Existem tantas coisas nessa vida que a gente só vai entender depois que a gente passou. Eu tenho certeza que se eu colocar aqui agora, para você escrever: pastor, isso é verdade, aconteceu comigo, você vai encher esse chat aí de testemunho. Mas quando a gente está no meio do buraco, quando a gente está no momento da tribulação, quando a gente está no momento de dor, a gente não consegue enxergar a mão de Deus. Só que depois que tudo isso passa, faz sentido demais, e a gente fala assim: meu Deus, como é que eu não vi? Deus estava cuidando de tudo,
Deus estava cuidando de tudo, e eu, preso apenas no momento da dificuldade, não consegui enxergar. E você sabe da história, Jesus é crucificado, a cruz dele é levantada, mas junto com ele, 2 ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita, ali representando toda a humanidade pecadora. Toda a humanidade pecadora estava ali representada ao lado de Jesus através daqueles 2 ladrões. E um estava ali, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salve a nós. Mais uma vez, levantando o dedo e apontando, e tirando o sarro, mesmo crucificado, mesmo com a sua sentença já decretada. Mas um deles olha, lê a placa e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele vê um Jesus crucificado sofrendo, mas ao ler aquilo ele acredita que era o próprio Filho do Deus vivo que estava ali. E Jesus responde: ainda hoje estará comigo no paraíso. Toda vez que a gente age de compaixão, entendendo que no meio da batalha Deus está cuidando, a graça nos alcança e nos coloca nos céus. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar. Toda vez que você recebe da graça de Deus, que você entende que através do sacrifício de Jesus a graça te alcança, uma janela no céu é escancarada e você tem a oportunidade de desfrutar dessa graça na eternidade dos céus. É isso que Jesus quer, é isso que Deus tem feito comigo e contigo nessa noite. Então, a porta da graça está aberta, meu irmão. Independente das acusações, independente dos desafios, independente dos embalos, independente de tudo aquilo que tem acontecido contra a sua vida, a porta da graça está escancarada e Jesus está olhando para a minha vida e para a sua, falando: filho, se creres, estará comigo, ainda hoje no paraíso. Estará comigo. O paraíso não é algo distante, o propósito de Deus não é algo distante, é algo que está acontecendo aqui e agora, e você pode desfrutar disso. É tão simples, é só você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Pode ser que você nunca teve essa oportunidade e está conosco nessa live agora. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar a hashtag aí: eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus nas minhas atitudes, eu quero Jesus até meu último dia nessa terra. Coloque essa hashtag aí, nós queremos orar com você, abençoar a sua vida, abençoar a sua trajetória nos próximos dias. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para a cruz, pare de olhar para o peso que você está carregando. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, aquele Jesus que se entregou como um cordeiro para ser imolado, mas para que todos nós tivéssemos vida. E ali, os 2 ladrões estavam diante do Salvador, do Messias, do Filho do Deus vivo. E um desfrutou da graça. Um desfrutou da graça. Pode ser que essa seja a primeira e a última oportunidade que Deus está te dando para você se consertar diante dele, para você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador e mudar a trajetória da sua vida. Então faça isso agora. Eu quero Jesus. Queremos orar com você. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, você que pode. Pai, tua palavra ministrada, que toque os corações daqueles que estão conosco, Senhor, nessa live, aqueles que vão estar assistindo também depois. Pai, que a graça do Senhor venha alcançar cada um de nós, que nós venhamos ser, Senhor, cheios não só do Teu Espírito Santo, mas também cheios da Tua misericórdia, também cheios da Tua sabedoria, Pai, para tomarmos as decisões corretas. Nós não precisamos, Senhor, de profetas do caos, não precisamos, Senhor, de muitas vozes. A única voz que nós precisamos, latente no nosso coração,
é a tua voz dos céus, e ela está aqui conosco nessa noite. Reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus e tomamos posse da eternidade que Ele nos dá. Mas, Pai, nós oramos e intercedemos por aqueles que estão sendo, Senhor, açoitados, que estão sendo, Senhor, acusados, por aqueles, Senhor, que têm sofrido pelo Teu Evangelho. Pai, oramos pelas decisões que os Seus filhos precisam tomar nos próximos dias. Oramos, Pai, para que toda pressão, que todo caos, que todo medo, que toda angústia, toda dúvida, seja arrancada, Senhor, do coração dos Teus filhos. Que no lugar disso, venham os 7 frutos do Espírito. Pai, eu oro para que haja um derramar da graça, um derramar da misericórdia, um derramar, Senhor, da manifestação da Tua glória. Tudo que nós queremos nessa terra, Senhor, é alegrar o Teu coração. Tudo que nós queremos, Senhor, é ver cada dia mais vidas libertas, restauradas, salvas, para o louvor da Tua glória. Que elas venham ser agora alcançadas pela Tua poderosa mão. Pai, sopra o Teu vento, Deus, em cada casa, em cada coração. Começa a alinhar o coração dos Teus filhos, Deus. Começa a trazer, Senhor, o domínio próprio, o discernimento do Espírito, para poder entender, Senhor, as ações que precisam tomar nos próximos dias. Deus, eu oro, Pai, para que a fé de cada um deles, Senhor, venha a ser fortalecida, que não venha desfalecer a fé de nenhum dos nossos, Deus. Estamos distantes, Senhor, distantes do olho, distante do abraço, mas o Senhor nos conecta através do amor de Cristo, e por isso, Senhor, nós oramos para que nenhum dos seus se perca, para que cada dia mais, Senhor, a Tua graça venha alcançar e encontrar os corações contritos. Pai, manifesta a Tua glória, Deus. Manifesta a Tua glória, Deus. Toca os corações. Visita o que está cansado, o que está oprimido. Traga esperança, Deus. Ah, Senhor, renova as misericórdias. Alinha o desejo do coração, meu Pai. Muitos têm tentado, mas não têm conseguido. E por isso eu oro, Deus. Eu oro para que o Senhor venha aquecer o coração de cada um dos Teus filhos. Para que a gente venha cada dia mais estar no centro da Tua vontade, Pai. Nós queremos, Senhor, poder nos alegrar, sabendo que estamos fazendo aqui é para que vidas venham ser altamente, Senhor, impactadas pelo poder do Teu Evangelho. Não é a força do nosso, não é apenas a vontade do nosso coração, mas é a Tua vontade, Deus. Que ela seja feita. Eu oro, Senhor, por cada pai que está, Senhor, desesperado. Eu oro por cada mãe, meu Deus, que tem visto o sofrimento dos filhos. Restaura, Senhor, as nossas famílias. Restaura, Senhor. Traga força àquele que não tem força. A Tua palavra diz que o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E por isso eu oro, Deus. Entra, Senhor, colocando a força, colocando de pé o que está caído, Pai. Não sabemos, Deus, quanto tempo ainda estaremos assim, mas que
que não se apague a chama em nosso coração, que a nossa fé venha a ser fortalecida, Deus, pela Tua presença. Manifesta a Tua glória agora, Senhor. Nós precisamos dela amanhã, já utilizamos dela ontem, mas nós precisamos dela agora. É a Tua graça agora, é a Tua glória agora. Não estamos aqui, Senhor, pedindo nada demais, é um socorro, é um grito de socorro que precisa ser atendido, Deus. A Tua palavra diz: aonde 2 ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. Eu creio que o Senhor está conosco, então alcance agora os corações. Quantos precisam de Jesus? Quantos reconhecem esse Jesus que se entregou por inteiro na cruz para que nós tivéssemos vida? Meu irmão, nada faz sentido se não for através do amor de Jesus. Agarra na cruz de Jesus agora, agarra na palavra de Deus, que você viverá os melhores dias de sua vida. Eu declaro e profetizo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Independente da luta que você tem enfrentado nos últimos dias, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo, e a igreja do Senhor está aqui para te ajudar. Não passe essa luta sozinho, irmão. Que a palavra do Senhor venha trazer vida no seu coração, que você venha mudar as suas atitudes, e cada dia mais viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Nós vamos celebrar uma canção aqui, enquanto você vai preparar aí, pegar o seu kit ceia ou preparar o seu suco de uva, para a gente celebrar. Vamos juntos exaltar o nosso Rei Jesus.